perda vem com um funeral, né? Às vezes, as pessoas que a gente ama, que estão aí vivas, com saúde, simplesmente somem da nossa vida. É sobre esse tipo de luto silencioso que a gente vai conversar hoje. O afastamento familiar e o que acontece quando os laços se quebram sem um adeus. Olha que frase forte. A morte começa muito antes do corpo parar. É daqui que a gente parte. Essa ideia força a gente a encarar que nem todo fim acontece de uma vez só. Muitas vezes, um relacionamento não acaba com uma explosão, mas com aquele silêncio, um silêncio longo, lento, que vai se instalando no dia a dia. Então, o que significa essa tal de morte antes da morte? É basicamente o momento em que a conexão entre as pessoas se desfaz, mesmo que todo mundo continue ali, fisicamente presente. A comunicação para, o afeto some e o que sobra é só isso. Um corpo presente, mas uma alma ausente daquela relação. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar uma cena. Pensa numa família com 5 irmãos, todos vivos, certo? Mas a dinâmica entre eles está toda quebrada. Um deles simplesmente não fala com os outros faz 10 anos. Outros 2 até conversam, mas é aquela conversa superficial, sabe? Que desvia de qualquer assunto importante, com medo de tocar na ferida. Aí tem aquele que só fica olhando em silêncio, sentindo o peso de tudo. E o fato é que cada um ali guarda algo que nunca foi dito. E é aí que está o grande paradoxo da coisa. Fisicamente está todo mundo vivo, mas para aquele sistema familiar, para a história que eles compartilham, alguns já foram embora. A ausência emocional se torna tão real quanto a física. O corpo está ali, mas a pessoa, para aquela relação específica, já partiu faz muito tempo. Mas olha, é fundamental a gente entender que essa desconexão não acontece do dia para a noite. Não é um interruptor que alguém desliga, é um processo gradual, silencioso. É como uma casa que vai se deteriorando por falta de cuidado, sabe? Os laços familiares vão ruindo assim aos pouquinhos, a cada conversa evitada, a cada silêncio que se prolonga. E essa deterioração geralmente segue um caminho bem previsível. Primeiro, começa com a recusa em falar, em esclarecer as coisas. Isso abre a porta para o silêncio. O silêncio, por sua vez, cria distância. E a distância, quando se consolida, vira o quê? Indiferença. E a indiferença que, no fim, rompe o laço de vez. E com isso a gente chega nessa definição: morte relacional. É isso, é a indiferença. É quando o outro se torna tão distante emocionalmente que tanto faz se ele está ali ou não. A presença ou a ausência já não faz mais diferença. É o fim silencioso de uma conexão, um ponto final colocado sem precisar de uma única palavra. Tá, mas por que isso acontece? Se a conexão é algo tão vital, por que a gente permite que ela se desfaça? A resposta é bem mais complexa do que parece e nos leva para o verdadeiro motor por trás do silêncio, a armadura que a gente constrói com as nossas emoções. Muitas vezes, a resposta mais fácil que vem à cabeça é o orgulho. Mas a verdade é que tem algo muito mais profundo em jogo. Algo que o orgulho, na verdade, só serve para mascarar. O que se esconde de verdade por trás dessa muralha de silêncio? O que move mesmo o afastamento não é o orgulho, é o medo. Simplesmente medo. Medo de admitir um erro, medo de encarar a verdade do outro, medo de perder o nosso lugar na família e, principalmente, medo de revisitar dores antigas. É o pavor de que aquela história que a gente conta para si mesmo sobre o que aconteceu simplesmente desmorone. E é assim que as emoções se transformam em mecanismos de defesa. O ressentimento deixa de ser só um sentimento. Ele vira uma armadura para evitar novas feridas. A mágoa se torna um escudo. E o silêncio, que parece a mais passiva das defesas, se torna nossa fortaleza. Só que toda essa proteção tem um preço, e ele é altíssimo. Ao construir muros para nos defender da dor, inevitavelmente a gente se isola. O custo de toda essa defesa é o vínculo. A armadura que usamos para nos proteger é exatamente o que nos impede de nos conectar. E o que acontece quando o tempo para baixar essas defesas simplesmente acaba? A morte física chega. E ela transforma o que era uma situação que estava congelada em algo permanente e imutável. É nesse momento de finalidade que surgem os arrependimentos. Aquelas frases: eu devia ter procurado. Nossa, olhando agora nem era para tanto. Por que a gente deixou isso acontecer? São as perguntas que ficam ecoando no vazio quando já não tem mais ninguém para responder. E aqui está a verdade mais dura. A morte não cria o problema. O problema já existia. Ela apenas o sela para sempre. Ela tira qualquer possibilidade de conserto, de perdão, de entendimento. A morte só torna a distância que já existia em algo trágico e irreversível.
Diante de tudo isso, a questão toda se resume a uma escolha. Uma escolha que, muitas vezes, é bem mais simples do que a nossa complexidade de adulto nos permite ver. É uma decisão entre proteger o nosso ego ou nutrir a nossa conexão. Pensa na diferença. Uma criança, quando briga, geralmente só quer fazer as pazes para voltar a brincar. O vínculo é mais importante. Já os adultos, nós construímos muros de orgulho e medo e defendemos esses muros como se fossem nossa própria identidade, esquecendo até por que os erguemos em primeiro lugar. A verdade é que, enquanto há vida, a situação pode ser revertida. A porta para a reconciliação, por mais difícil que seja, permanece aberta. Existe a chance de quebrar o silêncio. Depois que alguém se vai, tudo que resta é a memória. E a memória não responde, não abraça e não perdoa. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Uma pergunta quase infantil na sua simplicidade, mas profundamente adulta na sua urgência. Se amanhã fosse tarde demais, o que é que hoje ainda poderia ser dito? Porque a coragem de atravessar o silêncio é o que separa estar vivo de estar apenas expirando. Banco de Salomão, o Internet Banking da alma.